Olá, 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 aqui é a professora Márcia de História. O tema de hoje é Reforma Protestante ou Reforma Religiosa. Aí no livro de vocês você vai encontrar esse nome. Primeiro vamos descobrir o que significa a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento que começou no século XVI, com uma série de tentativas de reformar a Igreja Católica. Naquele período era chamada de Igreja Católica Romana. Hoje nós chamamos ela de Igreja Católica Apostólica Romana. Esse período 16 aí é um período da Idade Moderna, né? Mas a Reforma Protestante ela começou a surgir no final da Idade Média, né? E começo da Idade Moderna. O que culminou essa reforma? O surgimento de novas religiões, né? De várias igrejas cristãs. O principal nome desse período foi Martim Lutero. Bom, quais são as causas da reforma protestante? Novas interpretações da Bíblia, principalmente com a criação da imprensa, e principalmente depois das cruzadas, quando as pessoas começaram a ler, começaram a interpretar a Bíblia e algumas pessoas, movidas por vários interesses, começaram a criar religiões a partir das ideias de Lutero, das interpretações bíblicas. Uma outra causa do surgimento da reforma é a corrupção do clero, principalmente as indulgências. O que eram as indulgências? As indulgências são cartas emitidas pela Igreja Católica a partir de pagamento, né? De perdão de pecado. Por exemplo, o que a Igreja Católica é hoje em dia em questão econômica vem desse período aí do controle total da Igreja Católica durante a Idade Média. Crítica à moral dos padres. Muitos eram envolvidos em escândalos amorosos, bebiam, vendiam sacramentos, praticavam atos homossexuais que eram condenados, né? Elas tinham relações sexuais, tinha casos de membros do alto clero até terem famílias. Então, isso era muito criticado. Um outro motivo é o sentimento de nacionalismo, com o fortalecimento das monarquias, ou seja, se você lembrar, durante a Idade Média, a situação dos reis era muito figurativo. O controle real na Idade Média era da Igreja Católica. Então, com o enfraquecimento da Igreja Católica, fortaleceu-se o poder das monarquias, né? Os reis começaram a ficar mais fortes. Ficaram mais ricos com as cruzadas e depois com as grandes navegações. E com o enfraquecimento do poder da igreja, eles se tornaram mais fortes. A ponto, por exemplo, de alguns membros, alguns reis, criarem religiões e se tornarem, tomarem posse de outro poder, que no caso é o chamado poder divino. E agora eles somavam o poder real com o poder divino, mas isso é uma outra discussão. Um outro motivo é o descontentamento do povo. É lógico que durante a dominação da Igreja Católica, a exploração do povo e a manutenção da servidão do povo era muito grande, né? Através do trabalho do povo, e só lembrando que durante a Idade Média até por volta do século XIII, com as cruzadas, né? O povo não tinha o direito de pensar, eles não sabiam ler. Após as cruzadas, após, por exemplo, a vinda de influências de outras civilizações que entraram em contato com a civilização europeia, as pessoas começaram a ler, começaram a interpretar a Bíblia, começaram a observar a situação e a posição e as práticas da Igreja Católica. E aí o povo começou vamos dizer assim, abandonar a Igreja Católica. O desmoronamento do poder papal.
principalmente porque durante a Idade Média, a Igreja Católica não era só uma instituição religiosa, ela também era uma instituição de poder político e econômico. Para vocês terem uma ideia, a Igreja Católica até exército tinha. Ela interferia nas escolhas, interferia nas disputas políticas, econômicas de reinos, né? Porque ela tinha tanto poder político, econômico, como militar, a Igreja Católica tinha. Então, alguns reis começaram a criticar essa posição da Igreja Católica. Bom, você lembra de Martim Lutero? Pois bem, Martim Lutero, ele então começou a organizar ideias que são chamadas de tese, mais exatamente 95 teses. Ele escreveu essas teses. Essas teses são ideias de mudança da Igreja Católica. Martim Lutero, ele não queria o fim da Igreja Católica. Ele queria que a Igreja Católica se reformulasse. Por exemplo, deixasse de cobrar as chamadas indulgências. Então, o que ele fez? Ele escreveu 95 teses. E aí pegou essas 95 teses e pregou na parede do castelo de Wittenberg, numa clara, vamos dizer assim, ação de desafiar o poder da Igreja Católica para que ela se reformulasse. A questão é que, o que aconteceu? Algumas pessoas, ao ler essas teses e por diferentes motivos, começaram a usar essas teses para criar outras religiões. Então, o objetivo de Lutero, que era transformar a Igreja Católica, modificar a Igreja Católica, ou a gente pode até colocar assim, purificar a Igreja Católica, né? Foi por água abaixo, porque em vez disso começou a surgir foram outras religiões a partir das ideias de Lutero. Bom, quais são as consequências da ação de Lutero? Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X em 1521. O que é excomungar é perder todos os direitos cristãos, por exemplo, de ir para o céu. Ele perdeu. Como também não quis se retratar ao imperador Carlos V, foi expulso do Sacro Império Romano Germânico, refugiou-se num palácio e traduziu a Bíblia para o alemão. É só lembrando que, para a Igreja Católica, a tradução em outras línguas que não seja o latim, para eles é extremamente errado. O Lutero, ele foi excomungado, mas ele ainda fez uma outra coisa que desafiou a Igreja Católica, que foi traduzir a Bíblia. Esses aqui são os principais nomes da Reforma: Martim Lutero, João Calvino, Henrique VIII, e só lembrando que eles não foram os primeiros reformadores, mas na frente eu vou falar um pouquinho sobre os outros reformadores. Bom, primeiro vamos falar sobre o calvinismo. Calvinismo é uma doutrina baseada nas ideias de Karl Marx, que acreditava na justificação pela fé, no sacerdócio universal e na autoridade da Bíblia. No entanto, eles acreditavam em predestinação absoluta. Deus, Senhor absoluto, decide a partida, quem vai ser ou não salvo, de acordo com as ideias de Calvino, dos calvinistas. Quem tivesse fé devia estar certo da sua salvação, pois uma vez está adquirido, não a perderia mais. A única fonte de fé é a Bíblia e a interpretação fiel é a de Calvino. Ele acreditava, por exemplo, na Eucaristia, no Espírito Santo, entre outras coisas. Só que o calvinismo ele tem um ponto bem interessante. Ao contrário do cristianismo, que criticava a prática de usura,
e via com maus olhos as atividades lucrativas em geral, o calvinismo admitia a legitimidade do lucro e valorizava o trabalho e a poupança como referências válidas para a formação do ser humano. Eles acreditavam que Deus daria tudo o que eles pedissem se eles tivessem fé. Eles, por exemplo, só para efeito de informação, que usura é a cobrança de juros, por exemplo. Usura também pode ser usado como ato de você receber dinheiro sem um trabalho. Por exemplo, quando você empresta um dinheiro e você cobra uma diferença no retorno desse dinheiro, essa diferença para a Igreja Católica era pecaminoso, era pecado. Bom, como eu tinha falado antes de Lutero começar as ideias dele e pregar lá na parede do castelo, outros reformadores existiram. Um dos primeiros reformadores foi John Hus. O John Hus, por exemplo, o principal pecado para John Hus foi a tradução da Bíblia para a língua dele, né, a tcheca. Ele fazia os sermões na língua deles, na língua dele, não usava muito o latim. Ele foi excomungado e ele foi queimado vivo em plena praça em 1415, ao contrário do Lutero, que ele fugiu e foi, vamos dizer assim, protegido. Um outro reformador mais antigo do que Lutero foi John Wycliffe. Uma das ideias dele era traduzir para a língua dele, para o inglês, a Bíblia. O que mais? Ele criticava o acúmulo de riqueza por parte dos papas, ou seja, eles criticavam as indulgências, por exemplo. Ele também criticava a falta de esclarecimento dos membros do baixo clero, principalmente a interpretação da Bíblia pelos baixo clero, né? Na questão do John Wycliffe, ele foi preso e levado por um tribunal, ele foi morto. Isso foi algumas das ações que a Igreja Católica praticava àqueles que tinham ideias diferentes da que era aceita pela Igreja Católica. Bom, isso só é um pequeno resumo do que seria a Reforma Protestante. No livro de vocês vão encontrar muito mais informações sobre a Reforma Protestante. Então, pegue seu livro, dê uma lida, procure na internet, dê uma lida. Se você tem alguma dúvida, vá lá no grupo do WhatsApp, faça sua pergunta e traga para mim, que eu estarei aqui para tentar responder. E se eu falei alguma coisa errada para vocês, também fala lá no grupo, diga, professora, a senhora está errada sobre algum ponto, que nós estaremos aqui para consertar, ok? Beijos, até a próxima!